Oh, Senhor Jesus. Glória a Deus. Santo Senhor. Tu és lindo, Jesus. Tu és maravilhoso, Pai. Nós agradecemos, Senhor, aleluia, o teu nome aqui. Pois é tudo para a tua honra, para a tua glória e para o louvor, Senhor, do seu santo nome. Graças a Deus. Oh, Deus maravilhoso. Irmãos, quero mais uma vez aqui agradecer por essa rica e honrosa oportunidade, né? É um privilégio estarmos aqui, né? Na presença do nosso Deus, nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? A nossa oração é que sempre o Espírito venha nos tocar, né? E nós sabemos que a presença do Senhor, ela é real no nosso ser, amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor que veio ao meu coração, irmãos, eu estava lendo agora à tarde em casa, antes de vir para o culto, né? É uma palavra que me chamou bastante atenção durante essa semana, que é sobre a desobediência. Meu Deus. A desobediência é algo, irmãos amados, que nos afasta do Senhor. Muitas das vezes nas nossas vidas, aleluia, nós falhamos, nós pecamos, e muitas das vezes o Senhor, o nosso Deus, Ele, aleluia, nos perdoa. Graças a Deus. Mas há algo, aleluia, que nos afasta de Deus, e muitas das vezes nós podemos até ser rejeitados pelo Senhor por causa da desobediência. Porque nós sabemos, aleluia, o pastor Rogério, o nosso pastor que vos fala, sempre está alertando, né? Eu gosto muito de usar as minhas ovelhinhas que o Senhor confiou em mim. Eu gosto de falar bastante do Christian, que esse jovem rapaz, quando ele chegou aqui conosco, ele falou: pastor, o que é escolha? Porque o Senhor fala bastante de escolha. Você lembra, Christian, bem no início? Eu falei: escolha, Christian, é o livre-arbítrio. É o exercício que nós fazemos diariamente. Deus seja louvado. E esse exercício que nós fazemos diariamente, aleluia, traz mudança no nosso presente e no nosso futuro diante de Deus. O passado já se foi. O que nós fizemos lá atrás, o que nós erramos lá atrás, Deus não vai levar mais em consideração. Porque, aleluia, quando nós aceitamos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, Ele joga tudo no mar do esquecimento. Mas daqui para frente, daqui por diante, aleluia, nós podemos fazer essa mudança. Essa mudança se chama escolha, essa mudança se chama livre-arbítrio, essa mudança se chama obediência. Amém? Aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 15, é uma passagem extremamente conhecida. É uma passagem, aleluia, que muitas das vezes nós olhamos para ela e nós vemos ali esse homem que outrora, aleluia, foi escolhido para ser rei de um povo, guiar um povo, aleluia. Todos nós conhecemos a história de Saul, mas hoje aqui, aleluia, eu quero fazer somente um breve comentário, uma pequena palavra, aleluia, fazer uma pequena meditação. Porque aqui o título, aleluia, da minha Bíblia aqui, a epígrafe vai dizer assim: olha, a desobediência de Saul e a sua rejeição. Nós sabemos, aleluia, que esse rei aqui, Saul, aleluia, ele começou muito bem. E muitas das vezes é caminhada do crente dessa forma. Começa muito bem, começa com muito vigor, começa com muita alegria, não quer mais se afastar de Deus, aleluia, não quer mais sair da presença do Senhor, porque, aleluia, quando nós provamos da presença de Deus, nós sabemos que não há nada que se compara, aleluia, a canta, não há nada que se chegue tão perto igual a presença do nosso Senhor. Nós sabemos que a presença do Senhor, ela transforma, nós sabemos que a presença do Senhor, ela muda, nós sabemos que a presença do Senhor nos refaz de novo, nós sabemos que a presença do Senhor cura enfermos, nós sabemos que a presença do Senhor os cegos veem, nós sabemos que através da presença do Senhor, paralíticos
nos andam. Glória a Deus. Mas muitas das Aleluia. vezes, Louvado Deus é teu nome. quando o inimigo de nossas almas, que ele é o príncipe desse tempo, assim diz a palavra do Senhor, que ele está bramando como leão, procurando a quem tragar, e muitas das vezes o pastor que vos fala, vos afirma, ele põe pensamento em nós, ele põe o cansaço muitas das vezes do mundo inteiro do nosso corpo, para quê? Para nos frear, para nos parar e para nos afastar dessa presença tão gloriosa. Mas hoje aqui nesta hora, nesse momento, eu quero falar um pouquinho mais da vida de Saul. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque, que pelo que fez, aleluia, a Israel, ter-se oposto Israel no caminho, quanto este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente, presta atenção, irmãos, destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupe. Somente até aqui. Meu Deus. Quando Deus ele dá uma ordem para nós sabemos aqui, nós temos alguns personagens bíblicos que muitas das vezes foi dado ordem. Se não foi diretamente pela boca do Senhor, foi diretamente pelos seus profetas, foi através dos anjos. Aleluia. Graças. Que quando há desobediência, algo acontece. E aqui nesse caso aqui, na vida de Saul, ele foi deposto. Ele perdeu o seu reinado. Porque Deus falou naquele momento que ele destruísse todos os amalequitas. E não deixasse nada. E ele, naquele momento, ele poupou o rei. E também poupou algumas ovelhas, alguns bois, do melhor que tinha ali. Com a desculpa, aleluia, de oferecer sacrifício ao nosso Deus. Pode Deus receber sacrifício de algo aquilo no qual ele não queria? Eu falo para nós nessa noite, Deus ele não quer sacrifício. Deus ele quer um coração quebrantado. Posso ouvir um amém? Deus ele quer, aleluia, que nós sejamos humildes diante dele. Aleluia. Deus ele quer, aleluia, que nós entregamos não somente, aleluia, os nossos lábios para louvar, não o nosso corpo para estar na igreja, mas o nosso coração, a nossa mente, a nossa boca, ou seja, ele quer nós por completo, não pela metade. Quantas pessoas às vezes vivem sacrifício, mas já está sendo rejeitada por Deus há tanto tempo e ainda não perceberam. Mas enquanto há vida, há esperança. Aqui, nesse momento, esse homem não teve a oportunidade que eu, que você, que nós temos hoje, de voltar-se para o Senhor, de voltar-se para Deus, aleluia, e voltar, aleluia, aquele primeiro amor, aquele no qual, aleluia, outrora eu, você, aleluia, nada nos parava, nada nos impedia, pastor Carlos, aleluia, de evangelizar, de sair no domingo, aleluia, depois do culto, depois da escola dominical, aleluia, ia evangelizar e saía, aleluia, e voltava já quase na hora do culto à noite, mais uma vez, e com alegria no nosso coração, e nada nos cansava. Mas hoje, irmãos, nós estamos aqui nessa terra que há opressão. E a opressão dessa terra é muito grande, porque, aleluia, aqui neste lugar, crentes estão sendo afastados da igreja, crentes estão perdendo a sua salvação. Não estou falando daqueles que estão perdendo Satanás, porque esse não se importa, ele se importa comigo e com você, porque nós já conhecemos o caminho, nós já sabemos o caminho que leva a Deus, a Jesus, nós sabemos, aleluia, que essa porta é estreita, nós sabemos, aleluia, que não é fácil, mas tem de bom ânimo. Glória a O Senhor Deus. Jesus, aleluia, ele falou a ele desse mundo, ele se fez homem, para que eu e você, para que nós também possamos olhar para ele, olhar para a cruz, aleluia, olhar para o sacrifício e saber que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível, aleluia, aquele que crê no Senhor, aquele que se aproxima de Deus, é necessário que se aproxime
sabemos que aqui neste lugar muitos foram chamados, mas poucos estão sendo escolhidos. Poucos querem estar na brecha da oração. Poucos querem estar doando a sua vida para o Senhor. Poucos querem fazer no exercício do livre-arbítrio e falar: Senhor, olha, o que é isso? Eu não quero livre-arbítrio, eu quero te servir. Eu quero te adorar. Eu quero, aleluia, me derramar, Senhor, nos teus pés. Eu quero, Senhor, aleluia, chegar na minha casa e olhar para a minha família e falar: eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu quero poder, Senhor, aleluia, ter um relacionamento real e verdadeiro com o Senhor, porque eu sei que quando eu tenho um relacionamento, eu passo a conhecer. Quando eu tenho um relacionamento com Deus, eu passo, aleluia, a conversar com Ele, a contar a minha vida, a contar os meus problemas, a contar as minhas vitórias, as minhas derrotas, e eu sei que Ele está presente. Eu sei, aleluia, que Ele está me ouvindo, que se algo lá na frente for mal, Ele vai me avisar. Ele vai falar: filho, olha, vai acontecer assim. Não fique aí, saia desse negócio. Eu não estou nesse negócio. Glória a Jesus. Irmãos, eu sou a prova viva que não era para mim estar aqui hoje falando do amor do Senhor. Aqui nesse país, o que Satanás já tentou me ceifar com acidentes terríveis. E quando eu olho assim, quando eu imagino, eu falo: meu Deus, só o Senhor é Deus. Meu Pai. Segundo, já podia ter sido esmagado. Não era para estar aqui contando história. O Espírito Santo, em segundo, falou: meu filho, sai. Eu só saí, o acidente aconteceu e eu continuei ileso. Não foi uma vez, não foi duas, foram várias. Quando nós, aleluia, entregamos a nossa vida para Deus, é assim. Se não for a hora dele falar: filho, vem, você não vai. Porque Ele tem um propósito nas nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Quantas almas você vai apresentar ao Senhor quando Ele falar: olha, Fabiana, eu te preparei, você estudou, você gastou o seu tempo. Eu só estou conjecturando, tá vendo? Mas não foi nada disso que eu te pedi. E as almas? Quantas você tem, Senhor? Mas eu gastei meu tempo estudando, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas aquilo outro. Fabiana, quantas almas? E é isso que Ele espera de nós. Ele nos dá oportunidades a todo tempo e a todo momento. E a oportunidade que nós temos de falar do amor do Senhor, nós não podemos perder. Nós temos que ir adiante. Quantas almas nós vamos apresentar ao Senhor? Hoje foi mais um dia no qual eu evangelizei algumas pessoas, convidei para a igreja. Ficaram de vir ao domingo, pessoas que estavam afastadas do Senhor, caído em pecado. E é essa a nossa missão, irmãos. Seja no trabalho, na escola, na rua, se tiver oportunidade, fale do amor de Cristo. Aleluia. Cristo, Ele quer salvar todos. Ele não quer que ninguém se perca. Eu, outrora, vivia num lamaçal de pecado. O Senhor me limpou, me remiu. Olha que eu vim parar no Canadá. Aleluia. Glória a Deus. Ele quer fazer isso nas nossas vidas. Ele quer nos limpar de todos os nossos erros. Irmãos, o Senhor, Ele não vai se preocupar com o que você fez ontem. Ele quer se preocupar com o que você vai fazer daqui por diante. Se você falar com Ele: Pai, me perdoa, Senhor. Ele não rejeita um coração quebrantado. Esse pastor que vos fala está aqui para estender a mão. Para ajudar, está aqui para conversar, está aqui para orientar com a ajuda do Espírito Santo. Porque eu de mim, eu não tenho nada para oferecer, mas eu conheço um Deus que tem tudo para oferecer. Glória a Deus. E Ele traz mudança, Ele traz transformação, Ele te dá vida. Amém? Glória a Deus. Busque esse Senhor, esse Jesus maravilhoso, irmãos, que ainda é o nosso advogado fiel, que ainda nos justifica. Não espere Ele virar o juiz justo. E quando Ele virar o juiz justo, não vai ter mais oportunidade. Amém? Aleluia. E a palavra mais importante nesta noite é, diferente da desobediência, é obediência.
em céu. Amém? Seja obediente ao seu pastor, obediente ao seu Deus, né? E vamos junto para o céu. Deu a essa oportunidade em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, pastor Chiles, irmãos, e as palmas do Senhor. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nada fiz e vão-se os dias que lhe posso apresentar. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Não mais temerei a morte, vencerei por salvo estar. Qual será a minha sorte se no céu vazio entrar? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? No celeste lar entrando, como irei ao Salvador? Quantas almas irei levando para meu fiel Senhor? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus